Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio, um tema muito interessante, um tema falado no mundo inteiro, cidades inteligentes, Smart Cities. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a professora Cíntia Estefânia Fernandes. Seja bem-vinda, Cíntia, é um prazer estar aqui com você, querida. Muito obrigada, professor Daligrave. E o meu compadre Djalma, esse grande comentarista de todas as matérias. Djalma, seja bem-vindo em mais um episódio, meu compadre. Sempre um prazer, Daligrave, nosso querido Vamos Conversando, né? Hoje com a nossa querida amiga Cíntia, de algum tempinho, né, Cíntia? Não vamos falar em datas, mas algum tempo As datas são válidas, eu gosto das datas. Né? Nós somos muito amigos, muito queridos. E um tema que a Cíntia domina muito, que é a cidade. A Cíntia é procuradora do município, tem mestrado e doutorado em gestão urbana, tem acompanhado você em palestras, e por isso nós escolhemos você, Cíntia, para falar desse tema que é tão atual, né? Há quem diga que Curitiba está relacionada como cidade inteligente, eu sei que Nova York também está, Paris também está. E afinal, o que é, para a gente já introduzir de cara aqui, o que é o conceito de cidade inteligente, Cíntia? É uma pergunta que eu gosto muito, porque não é uma pergunta fácil. A ONU elegeu 10 conceitos de cidades inteligentes. E dentre estes 10 conceitos, ela elegeu um que entendeu mais pertinente. E o conceito é agradabilíssimo, porque fala que a tecnologia da informação e da comunicação, ela está vinculada não somente a questões de sistemas complexos, inteligências artificiais caras, impossíveis, inacessíveis para as cidades, principalmente pensando no Brasil, que tem 5.700, mais de 5.700 municípios. Na verdade, segundo a ONU, o conceito de cidade inteligente é aquela que tem instrumentos que levam à qualidade de vida. Seja em termos econômicos, e aí eu não falo mais em econômico, eu falo em econômicos. Sempre vinculado à questão do meio ambiente, questões ambientais propriamente ditas e questões sociais. Então, qualquer cidade que tenha algum sistema, algum instrumento, algum vínculo com o cidadão que leve a qualidade de vida é uma cidade inteligente, segundo o conceito eleito pela ONU. E que faz isso de forma eficiente, acredito, porque a cidade inteligente é a proposta de qualquer candidato a prefeito, né? Mas tornar isso eficiente com mecanismos tecnológicos, eu acho que talvez esse seja o grande desafio. Porque quando se pensa em cidade inteligente, a gente pensa muito em a parte tecnológica, né? Mas o desafio é justamente, eu acho que o resgate talvez quase uma utopia, o resgate da vida natural e da diminuição das diferenças sociais. Uhum. Então, você veja que, apesar de uma ferramenta, das ferramentas serem tecnológicas, né, o objetivo não é um objetivo tecnológico, é um objetivo humano, né, um objetivo natural, que a cidade seja um ambiente mais acolhedor, mais amigo, né? Porque a gente, quando imagina, nós temos todos um imaginário de uma cidade, né? E o imaginário da cidade, o que a gente pensa numa cidade? A gente pensa as pessoas caminhando na calçada com uma árvore, é uma coisa bucólica, né? Assim, não é um escoador, não é uma coisa, né? É uma coisa humana mesmo, né? É como a ONU definiu, é vida. É qualidade de vida. E é o nosso habitat, né? Porque eu vi até um dado interessante, 50% da população mundial vive em cidade. E diz que em 2050 esse número vai chegar a 75%. Mas a ocupação territorial das cidades é de 2%. Então veja a concentração e o desafio. Você está colocando 50% da população em espaços do planeta de 2%. Então, há sempre esta necessidade do ser humano de estar junto.
Me parece que, e aí o próprio Emile Durkheim, ele falava da solidariedade que traz coesão social. Então, quando nós estamos em grandes concentrações de pessoas, a tua solidariedade com a minha, a tua profissão especializada, que permuta com a minha, que intercala com a tua, aí faz uma cidade viva, né? E o grande desafio, me parece, porque as coisas mudaram, as coisas não são tão mais analógicas, o mundo mudou, então a cidade precisa mudar. Então, como que você vê os principais pilares desse tema? Alguns acho que nós já falamos aqui, a questão da tecnologia, não sei, a sustentabilidade. O que seriam os principais pilares que compõem esse tema? Ainda a ONU, agora em setembro de 2022, declarou que existem 2 pilares pós-pandêmicos em termos de cidade, não de cidade, mas em termos de mundo, de sustentação do planeta. Um é a sustentabilidade. E a outra é a solidariedade. E dentro desses 2 pilares é que a gente trabalha a cidade inteligente. O financiamento de cidades, que é a minha área, né? Minha área é tratar do financiamento inteligente de cidades, né? É olhar a tributação dentro de um viés extrafiscal, não apenas como um fim de arrecadação, mas como um mecanismo motivador de qualidade de vida nas cidades. E eu acho que o gestor de uma cidade, ele precisa de muita criatividade. Então a gente vê, por exemplo, quando você vai para Nova York, você vê aquela locação de bike. Então você tem aquelas bicicletas que alugam, em Lisboa também tive um tempo lá, muito comum. Aqui tentaram, não pegou ainda, parece que agora está chegando, porque eles tentaram lançar isso na pandemia, ali o patinete, a bicicleta. Então a gente começa a notar que é uma criatividade, porque a partir do momento que eu uso a bicicleta, primeiro a questão de espaço, né? Porque se eu uso um carro, uma pessoa usando um carro, o espaço que ocupa esse carro no trânsito. Se eu uso uma bicicleta, a questão da poluição, né? A energia limpa. Então, me parece que é fundamental, e aí eu vejo a importância do nosso Jaime Lerner, né? Que nessa época nem existia esse conceito de cidade inteligente, e ele já era uma pessoa de vanguarda, né? Era um gênio. Com as suas ideias do Na verdade, foi inspiração Expresso, para o planeta canaletas, todo. do Expresso, Sem dúvida, a mobilidade, todo esse pensamento da conexão da mobilidade que existe em Curitiba, em termos sociais, né, porque tem uma conexão de uma tarifa única dentro da cidade, toda essa inteligência veio de Jaime Lerner. Nossa homenagem. Nossa homenagem. Eu acho uma coisa interessante também sobre cidade, quando nós falamos, porque a cidade é uma coisa concreta. Você pode ver que o Estado, o país, já são mais subjetivos, assim, eles não são tão palpáveis, né? Então, a noção de cidade é uma coisa mais real, né? E que é onde estão as pessoas reunidas mesmo, né? Desde da Grécia, você que gosta o próprio conceito de política é o homem da polis, né? O homem que ia para a polis, para a cidade debater. Só que veja, qual homem que ia para a cidade debater? O cidadão. E quando a gente fala em cidade inteligente, a gente também fala de cidadania. E eu queria fazer uma pergunta para você. Não lhe parece, Cíntia, que uma cidade inteligente requer cidadãos inteligentes? E inteligentes não nesse conceito de QI alto, mas cidadãos conectados, cidadãos com inclusão digital. Como que você vê isso? Eu sempre falo e afirmo que uma das principais questões, né, do século XXI é a questão da inclusão digital. Hoje, você não consegue imaginar um aluno sem acesso ao mundo digital, ao conhecimento digital, à linguagem digital. Então, a inclusão digital faz parte do equilíbrio, né, da isonomia, do princípio da isonomia, né, para que realmente todos possam exercer cidadania. Então, trabalhar com a questão do 5G é muito importante, não só para o desenvolvimento da cidadania individual, mas para a cidadania coletiva, porque é onde os países vão se diferenciar. Os países que obtiverem uma eficiência e uma eficácia na inclusão digital vão se desenvolver. Então, essa questão é fundamental. E é interessante que um instrumento, né,
É esse que pode se marca. Conectar com toda a cidade que esteja conectada, ela, né, vai facilitar justamente isso. É né? possível através do celular, e eu penso que a maioria das pessoas no Brasil tem celular, a gente tem estudos nesse sentido, mesmo, né, de baixa renda, elas têm o celular. É possível a inclusão digital por meio do celular e também a comunicação digital por meio do celular, né? Então, a própria governança e o exercício da cidadania já tem um mecanismo, né, viabilizador de ações. Participação, né? né? De ações efetivas no que tange a inteligência. Sim. É interessante, né? Como a tecnologia, quando a gente se acostuma com ela, trazendo conforto, depois fica algo inimaginável. Eu me lembro, vocês devem ter pegado essa época também, quando você ia para uma outra cidade, você abria um mapa, né? Tinha o guia 4 rodas. Eu lembro bem. Sim. Fiz muitas E hoje, viagens com 4 rodas no carro. o Google Maps. Né? Puxa, que benção que é o Google Maps. Né? Você põe daqui até aqui. E aí, hoje, esses dias eu estava conversando com meu filho, e ele falou, não, pai, os ônibus, você já sabe o horário que o ônibus vai chegar, a linha, e no mundo inteiro, e não só no Brasil, qualquer lugar. Então, uma cidade inteligente, ela tem já ônibus interligados, onde você está, qual ônibus que passa e quais horários que passa. Não vou dizer todas, mas as cidades inteligentes têm isso. Sim. Então, como você falou, são mecanismos voltados para o bem-estar da população. Exato. É o uso da ferramenta. Você pode trazer alguns exemplos de coisas bem concretas de uma cidade inteligente, Cíntia? Em 2023, agora... em novembro, Curitiba ganhou o prêmio de cidade mais inteligente do mundo, né? Olha. Pela Expo Barcelona, a Smart City Expo Barcelona. E esse prêmio decorre justamente de iniciativas existentes na cidade de Curitiba, que trazem qualidade de vida, né? A própria questão da sustentabilidade, a existência dos parques democráticos. Eu acho fantástico em Curitiba. Eu vivo a cidade, eu tenho um pertencimento muito forte, eu sou cicloativista, e os parques são muito democráticos, né? E os parques têm qualidade de vida, não só nos grandes centros, nos bairros, né? Digamos assim, com o maior potencial financeiro, mas também nos bairros de periferia. Nós temos essa qualidade de vida em todos os parques da cidade. E a gente até brinca, esses tempos atrás eu recebi um WhatsApp de uma amiga minha que é também da área jurídica. Cíntia, o Barigui está inundado. É a nossa praia, né? O Barigui está inundado, temos que tomar uma providência. E eu respondi, sim, a função dele é inundar. Mas ela falou inundado de água ou inundado de pessoas? Não, eu achei que ela estava usando uma metáfora, inundado de pessoas. Tinha chovido muito, olha, né, o que podemos fazer? Eu falei assim, essa é a função inteligente dos parques de Curitiba. Em primeiro lugar, reter água, para que a cidade não sofra com a inundação. Isso resolveu muito a qualidade de vida dos bairros, né, que perderam esse medo das inundações e deslizamentos. E, num momento também fundamental, o lazer, né? Então, ele é ambientalmente e socialmente importante e é um mecanismo inteligente da cidade de Curitiba reconhecido mundialmente, além da preservação, né, de todo o ecossistema. Porque eu sempre digo assim que o ser humano, ele é o único animal que se recusa a viver no seu próprio habitat, né? Então, ele cria uma realidade de tijolo e nega a sua realidade verde, né? Mas, contrariando isso, todos nós gostamos de uma árvore, todos nós gostamos de um gramado. Você vai num restaurante e tem uma mesa na parte interna e uma mesa na parte externa. Onde que as pessoas vão? Na parte externa, né? Tem um empreendimento que tem a visão para um bosque. Essa é a nossa natureza, né? Então, como isso faz bem para a nossa vida, né, de ser humano, né, sair ao ar livre, caminhar num parque, e como Curitiba tem isso, né? E eu penso assim também, esses dias eu estava vendo aquele ônibus de turismo que tem aqui em Curitiba, e que são poucas cidades no Brasil. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum. Você chega, vai fazer um city tour, você já às vezes faz uma volta na cidade com esses ônibus. E Curitiba tem isso. E às vezes são coisas simples. Eu acho que precisa ter boa vontade.
Um sistema de saúde, por exemplo, interligado, os postos de saúde. Eu sou de um tempo também que só tinha grandes hospitais. Hoje você tem vários postos de saúde. Você tem hoje uma carteira de vacinação interligada, onde você pode tomar sua vacina em vários locais. Então são medidas que trazem bem-estar para a sociedade de uma forma inteligente. Inclusive as consultas médicas hoje são digitais, por meio do portal da saúde, não é? Então, hoje Curitiba também, uma das razões do prêmio foi a questão da inteligência digital, né, que está totalmente integrada na cidade de Curitiba. Existe uma multifinalidade na questão digital da cidade. Então, tem a questão ambiental, tem a questão digital, tem a questão da mobilidade. Eu gosto muito também do exemplo do 156. 156 é uma prestação de serviço que funciona. O que é um 156? O telefone 156 é o telefone de contato direto com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Qualquer buraco na rua, ruído. E assim, eu mesma já utilizei várias vezes de forma anônima, como uma cidadã comum, não procuradora do município, e tive os meus pleitos todos atendidos com o meu protocolo, etc. E funciona muito bem. Também é um serviço extremamente premiado na cidade, porque você solicita, há um protocolo e sempre há uma resposta. Ela pode até ser mais rápida ou menos rápida, dependendo da complexidade. E essa ideia de você construir junto com a população a cidade que você deseja... Tem o orçamento participativo. É fundamental. Tem o então, por exemplo, Curitiba. assim, a democracia hoje representativa, ela já está meio em crise. Que é essa coisa do vereador que vai falar por mim, o deputado. As pessoas, elas querem elas participar, elas avaliarem, elas curtirem, elas opinarem. Então, a cidade inteligente, ela tem ouvidoria, ela escuta a população. E digitalmente é possível Sim. você participar sem o intermediário. Exatamente, que nem o Djalma falou, a grande sacada está aqui, né? Tá aí, O Steve Djalma Jobs, tem toda a razão. Agora, veja, Cíntia, como a eficiência da cidade, e tem gente assim ainda muito equivocada por vários motivos, né? Dentre eles a própria ignorância. Eu estava passando com meu filho, enfim, um dia caminhando na rua perto de casa, e eu não estava localizando onde era um barzinho, assim, era um restaurante, enfim, ali nas Mercês. E daí tinha duas mulheres, duas senhoras assim, e eu perguntei onde que era aquele restaurante e tal, que não existe mais. Elas, graças a Deus que não existe mais, porque fazia muito barulho e tal, mas aqui na vizinhança tem desembargadores e promotores que deram um jeito de fechar. Aí eu falei, então tá bom, nem vou discutir, né? Mas daí eu fiquei pensando assim, né? Como as pessoas têm uma noção errada de cidadania, né? Porque se havia motivos realmente daquele estabelecimento fechar, não precisava ser um desembargador nem um promotor. E se não houvesse motivo, da mesma forma, de nada adiantaria um desembargador ou promotor ter... Principalmente porque existe, né, todo um processo, né, todo um poder judiciário para julgar isso, tem que ser fundamentado em legislação municipal, dentro, né, das normas, né, vigentes. Então, não é possível nem abrir nem fechar um estabelecimento sem uma fundamentação legal plausível. Exatamente. Né? E aí temos toda essa parte dessas facilidades, né, do município, né, que estão ali para o cidadão e não para alguns, né? Então, como você falou, 156 são esses mecanismos, né, que tornam a prefeitura próxima, né? Ela é extremamente acessível, ela tem uma resposta efetiva, tem eficiência, tem eficácia, um reconhecimento público, nacional, internacional, né? Eu penso assim, pensando na cidade de Curitiba, é uma cidade no Brasil que dá certo. Ela não só deu, mas ela dá certo. Então, o Brasil inteiro é possível. Sim. Curitiba comprova que o Brasil... Isso é fundamental, é possível, porque gera um círculo virtuoso. A partir do momento que a cidade é inteligente, você tem mais negócios, né? Você começa a criar plataformas de negócio. Eu vi aqui o Curitiba contratou lá um centroavante que já jogou na seleção brasileira,
Damião, né? Porque como que é o nome? Leandro Damião. Daí, numa entrevista, ele falou assim: por que você veio jogar aqui no Curitiba? Ele falou: minha esposa gosta muito dessa cidade. Veja que interessante, né? Talvez a esposa dele não goste de outras cidades, mas às vezes são pequenos detalhes que você consegue atrair dos mais variados negócios e interesses quando a tua cidade é bacana. E eu queria explorar um pouquinho mais esse conceito de cidadania. A Hannah Arendt, ela fala que cidadania é o direito a ter direitos. Só que o direito a ter direitos, que vem com a certidão de nascimento, você ser brasileiro, ela precisa ter concretude. É muito bonito você falar na teoria, você é um sujeito de direito, você é um cidadão. Outra coisa é você ter canais, acesso a esses órgãos públicos. E me parece que um dos pilares da cidade inteligente, que é o que você acabou de falar, é justamente esse acesso efetivo, onde as pessoas precisam de uma resposta do gestor e ele obtém. Não te parece isso? É exatamente isso, né? Eu fui assistir uma palestra do Jaime Lerner e ele convidou o Richard Rogers, que é um dos principais arquitetos urbanistas do planeta, né? Para palestrar aqui no Museu Oscar Niemeyer. E foi incrível o encontro. Né? E o Richard Rogers, ele fala sobre cidades para um pequeno planeta. E é exatamente isso. Né? Cidades para um pequeno planeta. Inclusive, esse é o livro dele. Cidades para um pequeno planeta. Então, olha a grandeza da cidade que possibilita, e eu entendo que a cidade, ela é grande porque ela permite cidadania. Sim. Exercício de cidadania. E a conexão, né, Cíntia? Hoje a gente vive em redes. Então não são só... não é só uma linha do tempo, não é algo só linear, mas as redes de conexão. Eu me lembro esses postos avançados da prefeitura que tem nos bairros. Quer ver uma questão interessante? Hoje se fala muito em economia colaborativa, a gig economy, a economia de partilhar, né, sharing economy. E eu vejo que Curitiba, a gente está falando de Curitiba, parece que o programa é de Curitiba, né? Não estamos ganhando nada para falar bem de Curitiba. Não, é que é a experiência nossa. É a nossa experiência e nesse tema é rica, né? Fundamentado. Eu vejo assim, uma cidade inteligente é aquela que também faz um papel de plataforma de oportunidades, de empreendimento, empreendedores. Então, se eu crio, que nem nós temos a nossa feirinha ali no Largo da Ordem, né? Se eu crio uma plataforma onde as pessoas trocam serviços e a prefeitura colaborando com isso, é uma cidade inteligente. Não é aquela coisa assim, a iniciativa privada, a nossa função é só saúde e segurança. Não, eu incremento, eu participo. Eu me lembro a campanha do Jaime Lerner, lixo que não é lixo, né? Que foi agora, separar o lixo. Nessa gestão, né, do Rafael Greca, foi incorporada novamente, oficialmente dentro da gestão da prefeitura, o lixo que não é lixo. Nós temos a família Folhas agora também atuando, né, pela sustentabilidade. E eu gosto muito da fala do prefeito Rafael Greca, onde ele diz que a inteligência, né, ela está vinculada a um processo social. Então, sem dúvida, sem o processo social, você realmente não tem justamente o exercício da cidadania, a conexão entre o cidadão e o gestor, né? Sem dúvida, a inteligência é isso, que se resume, né, no início da nossa conversa, que é a qualidade de vida. Teve um caso, eu achei bem interessante, mas uma percepção lá em Nova York, que eu vi uma reportagem, que era a questão seguinte, né, que os bairros mais abandonados, vamos dizer assim, né? Havia prédios depredados, né, vandalizados, né? Você deve saber disso, né, Cíntia? Que o que acontece? Quando você vê alguma coisa mal cuidada, aquilo afeta a tua autoestima e a tua tendência é você deteriorar mais. A partir do momento que a prefeitura de lá começou a restaurar, né, e cuidar daqueles prédios abandonados, o cidadão que lá mora
passou a cuidar melhor e se influenciado. sente bem, né? Porque é uma questão de autoestima e de amor, né? Você uma vez comentou ali no teoria da Jardim janela quebrada. É isso, é a Teoria da janela quebrada. Como que é a teoria? Se basta uma vidraça quebrada para iniciar a depredação do bairro e depois de toda a cidade. Então, você não conservar, não subestime a janela quebrada. Né? Ela faz parte de uma rede de pertencimento. Então, você tem que manter essa... Olha o valor da manutenção da cidade, que é o que a gente tem visto. Né? E a gente tem que colocar isso. Eu sou uma técnica, eu não tenho vínculo político, mas tecnicamente essa gestão, ela justamente tem feito a manutenção da cidade de uma maneira inteligente, reconhecida internacionalmente, e isso traz cidadania, pertencimento e felicidade. Você, Djalma, que comentou comigo lá no Jardim Schaffer, que tem uma lei municipal que tem multa se você não cuida da grama do terreno baldio, né? Sim, ou seja, não é só uma opção tua, eu vou cuidar, por mais que seja um terreno abandonado, né? Isso que você falou. Tem isso, né? Uma multa, você tem o dever de zelar. Em Nova York também tem uma campanha agora, lotes, alguma coisa de loteamento, assim, de lotes, em português lotes, lá lotes, né? Que as pessoas, eu não sei como é que é uma coisa, mas é de Smart City, né? Que é conectado, que identificam se tem espaço vazio na cidade, contactam o que está acontecendo com aquele espaço vazio, as pessoas daí sugerem, queremos aqui um parque, queremos um espaço pequeno que seja um parquinho. Elas opinam. Então é exatamente sobre isso, né? De aproveitamento inteligente da cidade para não haver sensação de abandono. Em Bogotá foi implementado a possibilidade de você, além do IPTU, pagar até 10% a mais do valor do tributo, do imposto, para decidir algum empreendimento na cidade. Então, fosse um fundo de reserva de condomínio. Eles chamavam dos 110%. Você paga o teu IPTU mais 10%. E, dependendo da região, onde mais tivesse esse ato voluntário, era de forma voluntária esse pagamento, poderia optar por algum equipamento urbano, por alguma ação, né, dentro da gestão do município. E funcionou muito bem e se tornou, inclusive, um case, né, de exemplo do que o pagamento do tributo, inclusive, ele pode ser voluntário se você tem pertencimento. Se a cidade ela atende, né, o cidadão, ele vai efetuar o pagamento. Colaborar por uma causa. Exatamente. Né? Inclusive, Curitiba é uma das cidades do Brasil que tem menor inadimplência de IPTU. As pessoas querem pagar. Né? As pessoas pagam. É uma cidade adimplente, né? Uma cidade feliz. Eu trago 2 exemplos aqui, porque esse tema é importante a gente trazer exemplos. O primeiro, um exemplo de cidade inteligente, é esse monitoramento de trânsito, monitoramento de estradas, desvia a rota tal, está tendo muito acidente. Então, quer dizer, uma cidade inteligente é aquela que se comunica, né? O aeroporto está fechado, você já tem acesso aos voos, a circunstâncias. E eu vi também recentemente num programa que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles estão desenvolvendo o ônibus inteligente, dizendo que o ônibus ele não precisa parar somente nos pontos, com um aplicativo cadastrado, desde que você esteja dentro do trajeto daquele ônibus, você pode acionar para o motorista e ele parar, não necessariamente, somente isso de madrugada me parece bem útil, né? Então veja que cidade inteligente me parece que é uma quebra de paradigmas, é você pensar de modo diferente e não repetir, porque 20 anos foi desse jeito, nós vamos ter que continuar. Então usa-se muita criatividade. Muita criatividade e é aquilo que eu falei, não necessariamente é caro. Né? Sim. Podem ser ações como, por exemplo, 156 é um telefonema. A gente usa o telefone para se comunicar. Essa coisa antiga, né? Essa coisa antiga e hoje tão acessível e moderna ainda, né? Para demandar a prefeitura e obter respostas efetivas da prefeitura. E a infraestrutura pública tem que acompanhar essas novas demandas. Eu comprei um carro elétrico, agora eu tenho um problema, porque eu não acho eletroposto. Eu sei.
nós temos poucos eletropostos. Então, o que adianta você estar tecnológico, você estar com energia limpa, só que eu tenho uma dificuldade de encontrar. Não é que nem posto de gasolina que tem em qualquer esquina. Então, eu acho que a cidade inteligente ela também tem que acompanhar as demandas novas, as demandas da população, a infraestrutura. Perfeito. Essa questão, né, do carro elétrico, né, é o meu sonho de consumo. Mas eu ainda estou com um carro a álcool, né? E a gente enfatiza isso, tentando se adequar à questão da sustentabilidade, né? Ou então o flex, né? Que nos possibilita o combustível a álcool, que é um biocombustível, justamente em função dessa dificuldade tecnológica. Até tenho amigos que tentaram fazer um percurso de carro elétrico, veja que não é o problema do Brasil, de Miami a Orlando, e a quilometragem não permitia que o carro chegasse sem precisar ficar um dia para abastecer no trajeto, na quilometragem específica. São 400 quilômetros. Então, não foi possível alugar um carro elétrico. Né? Então, a gente vai chegar lá, mas é um processo. Porque às vezes a necessidade de lançar um produto é mais rápida, mais ansiosa do que a infraestrutura da cidade. É um processo. Eu queria ouvir da Cíntia aqui uma opinião. Tem a ver com o tema, obviamente, mas é bem espinhoso, vamos dizer assim. A questão da privacidade de dados. Eu sou um pouco radical nesse tema. Eu acho assim que a minha cidade ideal seria um Big Brother do espaço público, em que todas as pessoas fossem identificáveis. Agora, porque eu acho assim que a minha visão daí é que eu penso assim, você se instado por uma autoridade policial, você deve se identificar, né? Você não seria uma identificação automática porque eu continuo achando assim que nem um país que nem o Brasil em que uma mulher não pode andar sem medo numa rua. Tem essa questão do gênero, que é muito importante. É outra questão da cidade inteligente. Então, como que você vê essa questão? Que você fala, não, que tem que ter a privacidade, mas está no espaço público, será que não... E eu incremento a mesma pergunta dele. Veja, novos desafios, novos problemas, inclusive novos problemas jurídicos. Nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, foi inclusive inspirada na Lei Geral da Proteção de Dados da União Europeia, e que diz que você, para reter dados, você tem que ter uma finalidade, você não pode abusar dessa retenção de dados. Então, se eu vou numa prefeitura, eu preciso fazer cadastro, e eles têm o meu perfil, onde eu moro, a minha filiação, o meu núcleo familiar. Até que ponto esses dados não têm que ser tratados de forma que não ofenda a privacidade, ou excesso de câmeras? Você, como procuradora do município, né? Que nem eu vi recentemente uma condenação, uma notícia concreta, uma prefeitura que foi condenada porque ela tinha um site ligado à Secretaria de Saúde, onde qualquer pessoa poderia acessar dados sensíveis da saúde, inclusive se a pessoa tinha HIV positivo ou não. Era só colocar o CPF. Ela foi condenada porque ela não teve o cuidado de proteger aqueles dados. Como que você vê esses novos desafios jurídicos, Cíntia? É um processo complexo. Essa questão da privacidade individual com a questão da percepção coletiva, né, da privacidade. Né? Enfim, essa questão da saúde, eu tenho uma resposta que considero até fácil. Eu entendo que a saúde, ela realmente tem que ser... os dados, né, do paciente são sensíveis e não podem ser colocados publicamente. Isso é muito individual. Né? Por exemplo, quando você vai no exterior, se você só precisa declarar, por exemplo, nos parques temáticos,
onde as filas são imensas, né? 3 horas de fila. Você só precisa declarar que você tem algum problema de saúde e não precisa declarar qual. Você só diz assim, olha, eu me enquadro na necessidade de filas especiais. Ponto. Em momento algum, alguém vai perguntar qual é a doença, se ela impede mobilidade, simplesmente a sua palavra vai ser considerada e você vai ter direito à fila especial, em detrimento de todos que estão lá aguardando 3 horas. Né? E por quê? Primeiro, a boa-fé. Parte-se do pressuposto da boa-fé, que é muito importante, né? Que faz parte também, né, dessa interação. Inclusive do público e do privado. E segundo, o teu direito à privacidade do que você passa. Qual é a doença? Não importa qual é a doença. É uma doença que eu tenho que ter uma fila especial. Né? Claro que pode vir a ser questionado de forma privada pela empresa, e aí existem responsabilidades, mas nesse momento você vai ser atendido. E eu acho que requer também uma conscientização, uma educação. Hoje nós estamos com uma nova mentalidade nesse cuidado de dados especiais. Esses dias eu estava num consultório médico, um monte de gente na sala de espera, e a secretária, olha a sutileza da secretária, né? Pacientes com neoplasia, por gentileza, pode se dirigir a... Nem mais 5 pessoas levantaram. Era uma clínica... Isso tipo assim, viola a privacidade do paciente. Uma vez também já vi uma cena assim, pacientes que já fizeram mastectomia ou já tem uso de prótese. Quer dizer, se você está numa sala de espera, você não quer se identificar. Você tem prótese, você levanta e vai para lá. Então, às vezes é um treinamento. Então, a resposta, requer treinamento. Resposta, mas só que existe a responsabilidade, né? Então, a resposta, eu entendo que essa resposta não é difícil. Pode não ser fácil, mas ela não é difícil. Cultura também, né? Ambiente público. Agora, e aquela questão que eu pus? Ambiente público. Isso. Praça pública, rua, eu entendo que aí existe o interesse coletivo. Sim. E existe a questão da segurança, que é outro pilar proeminente. Nossa, a questão da segurança pública, ela é... O valor segurança, ele está acima... A segurança pública é condição sine qua non. E aí nós vamos ter, né, aquela questão da sobreposição de princípios, né? Aí nós vamos ter o interesse coletivo. E eu penso que quanto maior a transparência, mais evoluído é o planeta. Porque não temos que esconder. Para mim, a evolução, em todos os sentidos, inclusive a evolução espiritual, vai acontecer na sua plenitude quando eu souber o que você está pensando. Ai, que medo. Não tenho medo. Não tenho medo. Assim, sinceramente, eu acho que a gente tem que chegar nisso. Mas daí eu acho... pensar de uma maneira... Tem que cair alguns tabus, verdadeira. Né? Mas daí eu acho que, só brincando aqui com esse pensamento de isso é uma coisa muito pessoal. Né? Mas é que eu acho que daí haveria de ter uma compreensão. Nós teríamos que antes como é que você se... Entre o que eu falo, entre o que você entende e entre o que eu acho que eu falei, tem um abismo. E tem a questão assim, como é que tem que largar a mão assim nos desprender do julgamento, porque eu acho que não haveria problema da gente ter essa se não tivesse tanto isso é a evolução. Não, mas isso é a evolução, eu digo assim, do planeta. Sim. Mas assim, eu quis dar esse exemplo, que é um exemplo radical, e que ainda não, eu acho que ainda é uma utopia, né? Ainda é uma utopia, para dizer o seguinte, que a verdade, né, que vai ser a consequência da transparência, porque a transparência é a verdade, é a luz, né? Ela leva, sem dúvida, ao bem-estar coletivo. Informam o tratamento de dados, né? Porque transparência. Porque eu não vejo qual... o princípio constitucional, né? Eu não vejo que tem pessoas que, quando eu falo isso, ficam todas cheias, não, porque fere. Eu penso, por quê? O coletivo, né? É coletivo, né? E o individual é individual. Parece óbvio, mas se eu estou na rua, eu estou num ambiente coletivo. Você faz se parte, eu estou, né, num hospital, eu estou num ambiente meu. E isso é fundamental, delimitar privado. Essa fronteira, porque veja, para vocês que estão ouvindo que não são da área do direito,
existe um princípio que a gente chama de princípio da proporcionalidade ou princípio da ponderação, e ele soluciona várias questões, inclusive essa. Então, por exemplo, aquilo que é próprio da minha intimidade tem que ser respeitado. Então, a minha casa, o meu quarto. A minha casa. Né? Agora, quando eu estou no espaço público, prevalece o interesse público. E o interesse público ele tem um valor maior naquele espaço, naquelas circunstâncias. Sobreposição de princípios. Sobreposição. Então, quando eu vou para um raio-x no aeroporto, ninguém gosta de tirar o salto, tirar o cinto, tirar a bolsa. Mas existe um interesse maior a ser protegido, que é a segurança. Eu passo hoje com a tecnologia existente, por uma máquina que me vê por dentro. Não é, não é só por fora, ela me vê por dentro. Né? É um raio-x total, para ver se não tem, né, todas as ilegalidades que podem ser feitas, inclusive internamente. Então, é isso. Eu acho que a resposta é essa. É um encaminhamento, é um processo, e quanto mais a evolução, né, das cidades, quanto maior for a evolução do planeta, eu acho que maior será a transparência e a verdade cada vez mais efetiva. Eu estava conversando com o meu primo lá de Blumenau, aliás, um abraço para ele, que ele é nosso Eduardo. Ele contou que num caso que houve lá em Blumenau, que foi identificado uma pessoa que teria cometido um estupro a partir de câmeras. Né? Então, porque as pessoas têm aquela ainda a noção de que as pessoas, enfim, de uma maneira geral, não tem ninguém olhando, né? Mas hoje não, né? Você tem câmeras te olhando. Então, foram a câmera aqui com a outra câmera ali, foram atrás dele certinho. Então, assim, eu tenho um exemplo muito concreto. Eu coloco, esses dias a minha filha chegou em casa e olhou para mim e falou assim: mamãe, você está olhando a cidade pela televisão? Você tem câmera da cidade? Era aquele canal que só mostra a Rua 15, ali próximo à Boca Maldita. Tem um canal aberto de televisão aqui em Curitiba, que tem uma câmera exatamente projetada na Boca Maldita. E às vezes eu deixo a televisão ligada e para olhar se está frio, como é que as pessoas estão se vestindo, se está chovendo, eu ligo e fico olhando. Ela: mamãe, você está olhando a cidade. Eu falei assim: prerrogativa de procuradora. Um pedaço. Não. Tem uma senha aqui. Não, querida, isso é uma TV aberta para todo mundo, onde a gente só vê essa parte da rua da Boca Maldita, na cidade de Curitiba. E aí eu pensei comigo, mas ali tudo que acontece pode ser visto por Curitiba inteira na televisão aberta. Sim. E é agradável você imaginar que aquilo ali está seguro, que está cuidado. Sim. Né? E qualquer coisa que ocorra naquele quadrante, ele vai da Praça Osório até ali a próxima Boca Maldita, realmente ele pode próximo ao bondinho. É visualizável, né? E é interessante, porque é transparência. Sim. Ali, naquela, né, existem as outras, não sei nem quem é responsável por essa filmagem, mas está na TV aberta. Você sabe que tem um autor francês, Michel Maffezoli, ele fala que a pós-modernidade é um retorno ao arcaísmo, que ele diz que não é só tecnologia. Às vezes nós temos que voltar a alguns hábitos dos nossos avós, dos nossos pais, e o gestor da cidade também tem que ter essa sensibilidade. Por exemplo, troca de figurinha na época da Copa do Mundo nas praças públicas. Veja, eu fazia muito isso, né? Trocar figurinha. E eu me lembro aqui em Curitiba, não sei se todos os lugares, tem ali na Praça Ucrânia, você ia lá com o filho e levava as figurinhas. Até hoje. Então veja, é uma coisa que resgata. Tá certo que a figurinha você não precisa pôr cola, ela já é autocolante, tem alguma coisinha que mudou, mas a essência mesmo, a questão da feira, né? Você ir numa feira e conversar com o vizinho, o que você comprou. Então me parece que quando a gente fala em cidade inteligente, e o Djalma foi muito feliz quando a primeira fala dele, a primeira coisa vem assim, é só tecnologia, né? A gente acha que é só isso, né? Que nem bem advertiu o Djalma. Não é só isso, a cidade inteligente às vezes é resgatar tradições culturais, folclóricas da cidade. É você estar muito sensível
para as demandas da sociedade. Não lhes parece isso? Exatamente o que a gente falou anteriormente, né? Tem que ser um processo social. Processo. Envolvendo a economia, que não é mais economia, mas economia necessariamente. Economia verde. Né? Que envolve o próprio meio ambiente e envolve as questões sociais. Né? É interessante que a reforma tributária ela traz uma alteração do texto constitucional falando justamente isso. Existe a necessidade, agora expressamente, isso sempre foi principiologicamente considerado, mas em termos expressos, a justiça tributária e a defesa do meio ambiente. E aí isso vai ao encontro daquela afirmação inicial da ONU, que são os pilares do planeta, que é a solidariedade e a sustentabilidade. Não há nada mais solidário do que a tributação. A tributação ela vem para servir como receita, né? Não existe nenhuma possibilidade de atendimento social se você não tiver a captação de tributos. Então, ela é extremamente voltada à questão da solidariedade. A própria redistribuição de riquezas, né? Eu trabalho dentro da questão dos tributos imobiliários com a questão do pressuposto da gestão social, né? Da função social imobiliária, da função social da propriedade. Então, tudo isso envolve solidariedade. Não existem subsídios tributários quando a pessoa presta algum serviço para a comunidade? Não, existem vários benefícios fiscais, existem várias imunidades constitucionais, né? Existem várias isenções que fazem justamente esse viés extrafiscal, que não é só arrecadar. Você lembra de algum exemplo, assim? Bom, nós temos... De algo que o contribuinte tem alguma isenção, algum desconto, porque ele contribuiu para a comunidade nesse aspecto, ou ele reciclou, porque isso... Nós temos o IPTU verde em diversos municípios do Brasil. Por exemplo, Salvador é um exemplo de legislação municipal do IPTU verde, onde qualquer construção sustentável vai ter um imposto menor. Né? Se a construção tiver iluminação fotovoltaica, se tiver materiais que sejam sustentáveis. Curitiba, por exemplo, pode chegar a 100% de isenção do IPTU, se houver a manutenção de áreas verdes dentro de um arsenal de interesse coletivo, né, de manutenção de bosques. Então, imagine, isso é um benefício fiscal em prol da sustentabilidade. É a razão pela qual Curitiba é tão verde. É uma extrafiscalidade do próprio Imposto Predial e Territorial Urbano que se aplica e que torna a cidade inteligente. Então, é um benefício fiscal. Você estava falando da reforma e como você acha que os impactos que isso vão trazer dessa nova... Ainda essa questão da reforma é bastante... Ainda tem que ser muito trabalhada, né? Ainda vai sair toda a legislação complementar em relação a isso. Mas o pressuposto da reforma é a justiça tributária, então a questão da solidariedade, que vem ao encontro do que a ONU falou, e da proteção do meio ambiente, que é a questão da sustentabilidade, que também vem ao encontro dessa afirmação mundial. Então, digamos que a reforma tributária, em termos principiológicos, agora expressamente no texto constitucional, lá no 145, parágrafo, está conectada com a inteligência global. Como vão ser os impactos, se vai ter aumento de carga tributária, se vai ter diminuição, isso só com o tempo a gente vai saber. Ainda eu creio que essa resposta está sendo estudada, apesar da reforma já estar consolidada. Mas eu acho que a gente sempre evolui. Sim. A gente sempre evolui. Estamos já chegando quase no final do programa, mas eu queria ainda fazer uma provocação para vocês. A ONU, de tempos em tempos, ela cria diretivas e diretivas de governança. E a mais famosa de todas foi aquela do triplo botão, a linha de botão que eles falam, que é o desenvolvimento, você conciliar o tripé da sustentabilidade. É você conciliar o social com o econômico e com o ambiental. Então, quando você fala em sustentabilidade, é sempre a conciliação desses três pilares. Para mim, está claro que cidade inteligente passa justamente por isso. O gestor que consegue conciliar o lado social, né, a questão da saúde,
a escola, o transporte, o econômico, criando oportunidades de emprego, empreendimentos, e o ambiental, que aqui em Curitiba é muito forte, e agora o mundo inteiro com essa questão de mudanças climáticas, a gente está percebendo que não tem volta isso, se nós não nos conscientizarmos, mais ou menos aquilo, eu conheço esse filme e eu morro no final. Então, cidade inteligente seria passar por esses 3 pontos. O que vocês acham disso? Sem dúvida. Essa questão do ambiental, né, de se ter a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, eu creio que é a principal questão, né, hoje no planeta todo. A cidade que estiver mais de acordo com a adaptação, a resiliência. Né? O resiliente vai ser o mais inteligente. Quem se adaptar vai se desenvolver, ou vai prosperar, ou vai existir. E você achou justo Curitiba ser considerada a cidade mais inteligente do mundo, você falou? Do mundo. Era um concurso mundial, envolvia várias... E teve um lobby político aí ou foi justo? Não, isso aí? foi justíssimo. Não, sem dúvida. Sabe por quê? E aí, como eu falei, eu respondo isso tecnicamente. Você imagine um país em desenvolvimento como o Brasil. Ter uma cidade como Curitiba, com uma mobilidade eficiente, com sustentabilidade eficiente. Isso é comprovado, isso na minha opinião. Né? A nossa mobilidade eficiente, a nossa sustentabilidade eficiente. A questão social, né? A gente tem diversas... eu gosto muito dessa questão social, porque a gente tem capacidade em Curitiba de assimilar, né, toda essa demanda social. Mais a transparência difícil, pública, né? Mais difícil, né? Com os próprios, é uma questão bastante complexa, que são os moradores de rua. E essa é uma situação complexa, eu sei, porque eu vi com os meus olhos de Nova York, riquíssima. E Curitiba tem leito para as pessoas. Só que nós respeitamos, obviamente, o livre-arbítrio. Existe um livre-arbítrio, né? Existe toda a questão dos direitos humanos, que tem que ser analisada conjuntamente. Sim. Mas, a partir do momento em que as pessoas demandam a assistência social na cidade de Curitiba, elas obtêm respostas eficientes. E nós estamos num país em desenvolvimento. E eu então, acho isso assim, tem que ser considerado. Só concluindo, Curitiba merece esse reconhecimento mundial. Porque ela, de recursos, né? ela está no Brasil. Então, imagine toda essa dificuldade sendo superada e se tornar exemplo para cidades como Barcelona, como Nova York. O desafio é muito talvez ela mereça mais até do que todas as outras. Sim. Que estão nos países desenvolvidos. Isso é a história. Com todo o coração. Totalmente. Então, não é uma questão política, é uma questão de resultado social, econômico e ambiental. Porque Curitiba é a segunda cidade mais desenvolvida do Brasil, né? Em termos de produto interno bruto. Então, primeiro está Florianópolis, em segundo está Curitiba. E existe, né, aquele defeito humano, né, de você se acostumar com as coisas. Um defeito é uma qualidade humana, né? Nós nos acostumamos com o que é bom e até com o que é ruim, né? E você, como morador de Curitiba, eu sou nascido aqui e sempre vivi aqui, tenho senso de pertencimento, às vezes você não dá o devido valor e não tem a percepção, né, que outras pessoas que vêm de fora e atestam isso, né? Você simplesmente se sente bem, mas às vezes não olha com tanto cuidado como deveria de reconhecer o que você tem, né? Acaba acostumando, né? Ontem eu passei numa rua de pouca mobilidade, assim, uma rua tranquila de um bairro de Curitiba. Olhei para o lado, à direita, uma casa assim agradável, uma casa simples, mas muito agradável, aconchegante. E no portão uma placa: Curitiba e um coração. Eu amo Curitiba. Que bonitinho. Então, sabe, é uma coisa o tão curitibano espontânea. tem isso, né? Esse orgulho de ser curitibano. Eu gosto muito de caminhar, né? Eu gosto de caminhar pela cidade, pelo centro, pelos bairros perto da minha casa. E é diferente a percepção da cidade a pé
do que de carro, né? Então você olha a arquitetura, as casas com outro olhar, né? Olhar mais humano mesmo, né? Eu até recomendo, a propósito, um livro, Urbinauta. Urbinauta foi escrito por um primo meu, o Eduardo Fenianos, que é da Rádio CBN, e ele, neste livro, ele fala da experiência dele, justamente isso, de andar a pé em Curitiba. Então ele vai falando dos rios, das praças, dos nomes das pessoas, da influência dos poloneses, dos japoneses. Então, para quem gostou desse tema da cidade, compre o livro O Urbinauta, do Eduardo Fenianos. Estamos chegando ao fim, eu queria uma última palavra de vocês. Nós falamos muito, esse programa parecia que foi de Curitiba, mas não é, a cidade inteligente. E a propósito, nós moramos numa cidade que nós temos orgulho, com vários exemplos, né? Então, queria deixar aqui a última palavra de vocês, a última mensagem, a importância de nós termos orgulho da nossa cidade. O que lhes parece isso? Eu gosto muito daquela frase, sejamos felizes. Né? Esse pertencimento, essa apropriação, né, do espaço público, que é de todos nós, né? De preservar, de não pichar, né? De entender que a coisa pública é minha, é sua, é nossa. E será dos nossos filhos, e será dos netos. nossos filhos. Né? Então, assim, sejamos felizes. Exatamente como a Cíntia está dizendo, eu acho que, às vezes, um grande problema das pessoas, de todos nós, é percebermos o espaço público como um espaço de ninguém. E não, a coisa pública é de todos. Né? Então, como se fosse a extensão da nossa casa. E sobre cidades inteligentes, assim, eu fico imaginando assim, porque num passado, ou talvez até no presente, as cidades sempre foram inóspitas, a selva de pedra, né? Aquele conceito de violência. E eu sou otimista e imagino que a cidade do futuro vai ser um lugar de acolhimento, de diferenças praticamente inexistentes e muito espaço verde. Que Deus nos ouça. Amém. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E vamos conversando. Isso. O contato antes. Cíntia, deixa teu contato para nós, teu Instagram, Meu contato é o Instagram, eu adoro. Até comentei com o Djalma, @Cíntia Estefânia Fernandes. Cíntia Estefânia Fernandes. Estão todos convidados para acompanhar. Sigam a Cíntia, que vale a pena. E façam a inscrição do nosso canal. No Spotify, no YouTube. Isso. E aguardamos vocês aí para o próximo episódio. Convidado muito especial também. Obrigado. Vamos conversar. Obrigada.